Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Eu sou Fábio Caldas, esse é mais um episódio do Nos Corredores do Varejo, produzido aqui pela Fronte Pesquisa. E hoje, acho que eu posso falar que é um episódio gostoso até a página 2, né? Porque como a gente grava à distância, só está servindo para passar vontade, mas vamos lá. Vamos bater um papo hoje com o Raul Matos. Vou passar mais vontade aí agora. Ó. Olha, não, é que é uma pena, porque como isso daqui é só áudio, as pessoas não estão vendo o que você está mostrando pra gente. Eu estou conversando com o Raul Matos, que é CEO da Biscoitê, e nesse momento ele estava fazendo a gente passar vontade, mostrando numa tela que está atrás dele os produtos da Biscoitê. Então, assim, vamos começar esse episódio com um protesto, porque ficar vendo isso daqui durante a gravação vai ser difícil, mas a gente vai chegar até o final. Raul, obrigado pela sua participação. E já começo com uma pergunta do seguinte. O varejo está no sangue? Você sempre trabalhou com varejo? Sempre pensou em trabalhar com varejo? Ou foi um acidente na vida? Bom, Fábio, obrigado pelo convite aí. Uma pena que só é áudio e não dá para as pessoas estarem aqui sentindo esse cheiro maravilhoso e provarem com a gente, ia ser bem mais gostoso. Mas eu convido todo mundo para ir biscoitê depois e aí não passar mais vontade. Mas respondendo, não, varejo, a minha vida toda foi indústria. Eu sempre tive muito forte na indústria de alimentos, por 23 anos. E o varejo aconteceu quando a gente queria contar histórias e lançar produtos diferentes e ir para um lugar de valor agregado, para um lugar onde ninguém tinha ido. E o varejo aconteceu, porque a gente viu que era a única forma da gente conseguir de verdade encantar, contar histórias, levar os produtos de uma forma diferente. E não dava para ser no varejo tradicional, né? Ou seja, vender para redes de supermercados, distribuidores, que essa era a minha vida antes disso. Mas a gente deveria estar literalmente no varejo, barriga no balcão, para poder entender o cliente, ter velocidade e fazer uma entrega muito superior ao mercado. Então, o varejo aconteceu por necessidade, mas aí assim, quando entrei, agora não quero sair nunca mais. Eu brinco que a gente, nas minhas indústrias, a gente se achava inovador. É porque a gente não conhecia o varejo. Porque a indústria, quando inova, lança 4, 5, 6 SKUs, né, por ano. O varejo, a gente hoje lança 140, quase 150 esse ano. Então, assim, é uma outra dinâmica. Um ciclo de lançamento de produto na indústria, você leva quase 2 anos para saber se o produto deu certo ou deu errado. O varejo você leva 2 dias. Porque depois que está na ponta, você olha o olho do cliente e sabe se ele gostou, se ele não gostou, se está caro, se está barato. Então, é encantador estar no varejo, porque dá para você criar e contar muito mais história. Legal. Diz uma coisa para mim. A Biscoitê, ela nasceu a partir de uma outra biscoiteria que era de canela, se não me engano. Bom, na verdade, eu era só... de 2008 até 2020, quando eu vendi a empresa... eu era um dos sócios, nós éramos em 3 sócios, de uma indústria de cookies, que era uma das maiores fábricas de cookies do Brasil. E a ideia da Biscoitê ela nasceu muito porque a gente inovava muito para as grandes marcas. Então a gente fazia para Nestlé, Unilever, McDonald's, Cacau Show, Copenhagen, Taek, Oreo. A gente exportava para mais de uma dezena de países, fazendo a inovação de alimentos. Então, o nosso negócio era entender as marcas e ver quais eram os passos que elas tinham para lançamento de produto, fazer o desenvolvimento do produto, a formulação, a produção e a entrega para a empresa no país que ela quisesse. Então, esse era um pouco da minha vida. Então, eu viajava muito para o mundo todo, literalmente, né, para Ásia, Europa, Estados Unidos, América do Sul. E aí a gente via que o mercado de biscoito era um mercado gigantesco, fora e aqui dentro. E que no Brasil, apesar de... O Brasil chegou a ser o segundo maior mercado de biscoitos do mundo, não tinha
produtos de alto valor agregado. Então não tinha muita coisa diferente, era muito mais do mesmo. E aí a gente resolveu literalmente criar uma categoria de biscoitos de alto valor agregado. A gente via, né, até por causa dos nossos desenvolvimentos para todas as marcas, de vários a gente via que tinha um espaço gigantesco, que era um espaço muito difícil de ser conquistado, porque era uma história completamente diferente. Vender biscoito para presente é algo que não tem em quase nenhum lugar do mundo, mas que se a gente conseguisse que as pessoas entendessem isso, a gente acreditava que tinha muito valor ali, porque era um presente incrível, era uma conexão muito emocional com as pessoas. Pouca gente sabe, mas biscoito nasceu na época do Antigo Egito, milhares de anos atrás, como presente para os faraós. E eu brinco que a biscoiteira não está reinventando, não. A gente está querendo só retomar o mercado que já era de biscoito, já que era presente. Na época para os faraós e hoje para as pessoas normais que vão até a biscoiteira. Então tem muita coisa que pouca gente sabe, que era muito legal, mas que, de novo, era impossível contar essa história numa gôndola do supermercado ao lado de outros 20 mil produtos. Então, por isso que a gente veio para o varejo. Legal. As primeiras lojas que vocês abriram foram em shoppings em São Paulo, certo? Sim. Por que a decisão de ir para shopping e não começar, por exemplo, com alguns pontos de rua, em ruas que fossem às vezes mais sofisticadas, tal, que casassem com o produto? Por que vocês olharam para o shopping e falaram, putz, é aqui que a gente tem que começar? Desde o começo a gente queria shopping, e só uma curiosidade engraçada até, né? Mas o shopping não queria a gente. A gente queria o shopping, mas eles não queriam a gente, porque todo mundo que a gente ia fazer reunião, todos os grandes grupos, menores, maiores, aí a gente ia falar, não, a gente tem uma ideia maravilhosa. A gente quer vender biscoito para presente, embalagens lindas, assim, e todo mundo dizia, isso não funciona, ninguém vai comprar. E não deixavam a gente alugar os pontos. A gente ficou meses para conseguir ter a chance de pagar um aluguel, o que é uma coisa engraçada. E por que a gente queria shopping, mesmo eles não querendo a gente? Porque a gente achava que, começando pelos shoppings AB, a gente conseguia ter um fluxo das pessoas lá e a gente teria a chance de contar essa história. E que se a gente tivesse que levar o fluxo até uma loja de rua, e hoje a gente tem algumas, seria muito mais difícil. Então, as pessoas estando no shopping, como o conceito era um conceito completamente novo, eu aproveitava aquele fluxo e quando a pessoa sentasse, passasse pelas nossas lojas, a gente podia fazer uma degustação, contar uma história e encantar essa pessoa com tudo que a gente tem de maravilhoso, que ela não estava esperando. Mas o shopping a gente foi por isso, porque eu já tinha um fluxo já cativo e começando por um shopping AB, que era para a gente conseguir aí não ter uma restrição tão grande de ticket, né? Ou seja, a gente conseguiria, se a pessoa gostasse, visse valor na nossa proposta, ela compraria. Raul, como é que você conseguiu vencer essa resistência dos shoppings? Eu estou perguntando porque o nosso público aqui é majoritariamente gestores de shopping, ou superintendentes ou gestores de marketing de shopping. E acho que essa é uma oportunidade muito importante de você passar seu recado, mas da gente ir a fundo nessa questão da relação entre os lojistas e os shoppings, que é uma pauta que a gente vem tentando trazer aqui já há algum tempo de diversas formas. Olha, como eu consegui com muita persistência. Eu fui falar com todos os shoppings, com todos os gestores. E aí... um deles, né, um comercial de um shopping que até nem era o shopping que a gente acabou fechando, ele adorou a ideia, estava muito aberto, né, a minha ideia, e adorou a ideia, até falou, você não pode vir para esse shopping meu, você tem que ir para um outro shopping do nosso grupo. Eu vou até abrir aqui, porque eu já contei a história várias vezes, era BR Malls na época, né, então eu fui numa reunião no Tamboré, e aí ele falou, legal, tal, mas assim, cara, o Vila Lobos é um shopping muito legal para você. E aí uma das pessoas do time ali comprou a ideia e que vendeu para outra, e aí a gente conseguiu um espaço que não era o melhor espaço do shopping, né? Era ali na saída do estacionamento. E uma coisa engraçada, quando a gente fez a nossa inauguração, um dos nossos conselheiros na época, né, foram lá e falaram, pô, legal, a ideia é maravilhosa, mas pô, você
abriu no lugar errado. Aí eu falei para ele, tudo que você quer ouvir quando você está inaugurando a tua loja é que você está no lugar errado. A única coisa que você não pode mudar. Então eu falei, pô, guarda essa tua informação aí para depois, porque a gente vai fazer dar certo esse negócio aqui. E aí a gente acabou indo para um lugar que não era o melhor lugar, eu já sei disso, mas que a gente foi operar com tanta paixão. Eu estava todo dia lá, eu, a Carol, minha esposa, com uma vontade de fazer diferente, ou seja, nossos colaboradores também eram incríveis, e a gente estava todo dia lá e a gente conseguia encantar os clientes. Então era um lugar que não era um lugar de compra, porque era bem na entrada do shopping, na escada rolante, o que também todo mundo fala que não é o melhor lugar de conversão, porque as pessoas estão chegando e estão saindo. Mas a gente conseguiu fazer um lugar tão charmoso, com um design bacana, com atendimento incrível, e a gente vendia muito bem. E ficamos nesse lugar por alguns anos, vários anos, até que o shopping nos convidou para subir. E quando eles nos convidaram para subir, eu falei, não vou subir porque não vai vender mais, porque a loja é grande, porque o boleto é pesado, já que a gente está falando para shopping, o boleto não dá. Aí eles falaram, pô, a gente ajuda, a gente quer, tá bom. A gente foi para um lugar que era um lugar que não tinha tanto fluxo, mas a gente acabou abrindo também com muita ajuda do shopping, porque eles ajudaram a gente muito na parte de arquitetura, o que fazer e tal. Foi realmente um trabalho a 4 mãos. Quando a gente inaugurou a Biscoitê no andar de cima, o corredor ganhou literalmente luz. E aí era um lugar, né, antes era uma tabacaria, era um fim de corredor. Ninguém passava lá. E aí a Biscoitê começou a levar uma pessoa, 2, 3, cara, de repente virou um lugar que começou não só a ter mais clientes, como ter outros lojistas que estavam no outro lugar melhor e começaram a passar a ficar perto da gente. Então a gente aumentou na época, não lembro agora, mas acho que 30% ou 40% o fluxo do corredor. E aí outras operações, joalheria, telefonia, tal, começaram a vir perto da gente e hoje é um lugar muito gostoso que a gente tem no Vila Lobos lá, com vizinhos incríveis, mas que no começo não tinha tantos vizinhos incríveis. Diz uma coisa pra mim, como que foi esse salto? Porque você tá me contando, tô pescando aqui, que o negócio começou praticamente como um negócio familiar, né? Porque você falou, tava eu todo dia, tava minha esposa todo dia, né? Então assim, começou basicamente como um negócio familiar. E aí vocês dão um salto, até hoje só que deu um salto e virou franquia, que já precisa ter um passo de profissionalismo, não que empresas familiares não tenham, pelo contrário, eu trabalhei em empresa familiar, e dá para ser profissional. Às vezes essa palavra confunde um pouco, né? Mas é um salto grande de você sair de um negócio que você está todo dia com a sua esposa para franquia. Como que foi essa passagem de um momento para o outro? Não teve esse salto. Desde a primeira ideia, desde a concepção do negócio, a gente tinha feito lá a meta inicial. Hoje são 342 biscoitês a nossa meta, mas na época eram 200 lojas. Então, desde que a gente começou, quando a gente formatou o negócio, a gente formatou um negócio que tivesse escala, que tivesse uma operação que tinha que ser simples, que tinha que rodar com poucas pessoas e que tinha que ter uma entrega como se fosse tudo feito lá, artesanal, mas com processo para que eu pudesse abrir uma loja em Belém do Pará, uma em São Paulo e funcionasse. Então, desde a concepção, ela já nasceu para ser franquia, ela já nasceu para ter escala, ela já nasceu para ter produtos que tivessem validade, né, shelf life, para que a gente pudesse fazer uma entrega muito diferente para o cliente. Então, não teve esse passo, a gente já nasceu querendo fazer isso. O que teve foi, e aí é uma crítica que eu faço para muitas marcas e para muitos negócios que nascem sem que você opere. Eu não acho que você consegue treinar nada que você não saiba. Isso é o meu conceito de vida. Eu sei que tem muita gente que discorda. Azar de quem discorda, porque eu acho que quando você tenta ensinar algo que você não sabe, você faz besteira. Quando você traz, e eu trouxe uma consultoria para nos ajudar, mas quando você traz uma consultoria para definir se o seu core business é escalável ou franqueável, é uma outra besteira enorme. Porque você que tem o core business, franquia não é um negócio. Franquia é uma forma de você escalar. Quem tem que decidir isso é você. Ou seja, se você tem margem, tem faturamento e dá para ter 2 pessoas na cadeia, pode ter franquia. Você não precisa de uma ciência da NASA. Agora, se você não sabe operar, se você nunca serviu café,
se você nunca tirou um café, se você nunca assou um cookie, se você nunca atendeu um cliente, como é que você faz um treinamento de atendimento? E alguém pode falar, não, mas eu trago uma consultoria que faz muito melhor que eu. Muito melhor o quê? Vender sapato, livro ou biscoito é completamente diferente. A técnica pode ser a mesma, mas a forma de fazer tem que ser única. E aí você vai ser diferente, senão você vai acabar sendo o que a gente vê muitas marcas aí, mais do mesmo. O pitch de venda é batata frita acompanha. Cara, sabe, aquela coisa que o cliente não quer mais isso. O cliente quer algo muito original, e para você ter algo original, você precisa operar. Então eu fui operar, na época, só uma curiosidade, tá? A gente estava super bem na nossa outra empresa, crescendo pra caramba, eu ainda era diretor lá, tocava todas as áreas, e eu ia lá, literalmente tirar café, sábado, domingo, à tarde, à noite, todo dia pegar o caixa. Então, assim, a gente era a barriga no balcão para aprender e ver e sentir. Quando o cliente olha para o meu produto, tá caro, tá barato, tá legal, tá ruim, tá gostoso, tá salgado, tá doce. Então, isso ajudava demais a gente conseguir modelar a operação. 2019, vocês participaram do Scale Up Endeavor, né? Primeiro, conta o que é isso, tá? E segundo, o que mudou na Biscoitê pós essa participação? Eu já faço parte da Endeavor já há muitos anos, né? Desde 2012 ou 13. A Endeavor é uma instituição sem fins lucrativos que tem como missão fomentar o empreendedorismo, desenvolver empreendedores e fazer com que os empreendedores tenham impacto na vida das pessoas. É uma ONG global incrível, muito bacana, me ajudou muito ao longo da vida. E basicamente, o que mudou na vida da Biscoitê, e eu acho que esse é o impacto que a Endeavor tem na vida das pessoas. A Endeavor traz acesso a pessoas e a conhecimento que você jamais teria no teu negócio. Então, quando eu precisei falar, por exemplo, de franquia, me conectei, que hoje é um amigo, o Edu do Spoleto. O Edu me recebeu lá, nem sabia que era o Raul. Pela Endeavor, ele me recebeu, hoje é um amigo. Então, assim, várias pessoas do mercado, grandes, que dão insights incríveis para você quando está começando, a Endeavor te ajuda a conectar. E o Scale Up é uma porta de entrada para você virar um empreendedor Endeavor, tá? Então, o Scale Up ele ajuda nisso num programa estruturado, que como todo programa, e eu depois fui do conselho do Scale Up, tal, da Endeavor, tal, para trazer novos empreendedores. Então, eu sempre digo assim, como qualquer programa, só funciona se você quiser. Porque você tem que ir atrás do conhecimento, você tem que estar disponível, você sai de uma mentoria, você está aqui, o Edu, tomara que ele escute a gente aqui, porque pra gente foi muito bem. Você sai da mentoria com ele, cara, o Edu é ligado no 350. Ele sai com 20 coisas para você fazer. Se você não fizer nada daquilo, voltar pro teu dia a dia, eu brinco com o moedor de carne do empreender, você tem 1000 coisas para fazer, você vai voltar daqui a 6 e falar, mas não adiantou nada, porque eu só recebi um monte de gente falando um monte de coisa, mas eu não consegui fazer nada. O problema não são as pessoas, é você que não fez. Então eu acho que com qualquer ajuda é muito bem-vinda se você está aberto a receber ajuda. E se você se dedica a fazer isso. Então, a Endeavor foi incrível, não só para a Biscoitê, tá? Mas as minhas outras empresas também foi muito... Me ajudou a montar conselho, me ajudou a decidir, não a Endeavor em si, né, mas os mentores, se a gente fazia captação de dinheiro ou não, se a gente ia para a dívida, como atrair pessoas, como montar nosso primeiro programa de remuneração variável, internacionalização, vários passos da nossa vida, eu fui acessando mentores, e aí perguntando literalmente, e aí, como eu faço? Você citou que o objetivo de vocês era chegar a 200 lojas, né? Uhum. Se não me engano, em 2018, que foi que você deu foi uma entrevista, foi em algum lugar que a gente viu que você tinha falado de 200 lojas, e agora você já falou que o objetivo de vocês já está em 300 e pouco. Hoje, com quantas lojas vocês estão? Hoje a gente está com 74 lojas, sendo 74 lojas entre as abertas e estão abrindo, né? Abrimos uma ontem, então, ou seja, nos próximos... Até o final do ano a gente deve estar aí com uma 174, e eu estou vendo um pouquinho mais.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi esse número direito. Vocês estão com 70 e pouquinhas agora, 74, né? 74 lojas, assim, 65 abertas, 66 abertas, e aí temos umas 10 para ser inauguradas. Vou chegar em 74 até o final do ano. Eu tinha entendido 174, por isso que eu falei, não, peraí. Não. Se tiver assim até o final do ano... Até é interessante, né? Porque a gente tinha um plano e a gente literalmente pivotou todo esse plano de expansão para deixar o negócio mais redondo antes de expandir. Então, até eu acho que nosso público aqui é varejo e tal, então acho que é muito importante esse ponto, né? É muito importante você ter a meta, mas é quase insano você correr atrás da meta sem ir calibrando e puxar o freio quando precisa. A gente, quando começou o negócio, e o negócio começou em 2012, 2013, né? A primeira loja foi em 2013, essa história que eu te contei do Vila Lobos foi em 2013. E a gente ficou um tempão acertando o produto, processo, sistema, um monte de coisa. E quando a gente começou com a expansão em 2017, 2018, que a gente abriu a primeira franquia, a gente viu que a gente precisava de um pouco mais de tempo para garantir que o produto fosse incrível e que a rentabilidade do negócio pudesse ser boa e acomodasse todo mundo, a gente, os franqueados e o shopping. Então a gente segurou um pouco toda a expansão fora de São Paulo, se concentrou aqui, a gente ficou muito concentrado em melhorar a operação, em aumentar a same-store sale, entrar em categorias que a gente não tinha. Por exemplo, a gente não tinha panetone, a gente não tinha ovos de Páscoa, a gente não tinha... A gente tinha o sazonal, mas não tão forte. Hoje a Biscoiteria trabalha 21 datas sazonais no ano. Então isso a gente não tinha. Então a gente resolveu montar uma fábrica, porque na prática o que a gente queria trazer de qualidade de produto não era possível fazer em outro lugar, porque são coisas muito exclusivas. Tinha que importar os equipamentos da Itália. Então a gente teve um tempo ali, uns 2 anos de hold para poder depois crescer certo, porque o maior problema que eu vejo no varejo é que assim, escalar no varejo é muito fácil, principalmente em franquia. É muito fácil abrir 200, 300, 400, 500 lojas em um ano. Eu quero manter as 500 lojas abertas nesse ano e abrir mais 100 no ano que vem. Eu cansei de ver no varejo, a gente quase fez uma aquisição em 2013 de uma rede de varejo do nosso segmento, e aquela rede tinha naquela ocasião 70 lojas. Essa rede abre 30, 40 lojas por ano e hoje ela tem 70 e poucas lojas. Aí eu falo, cara, essa conta não fecha, entendeu? Mas você vai olhar no varejo, é comum isso, entendeu? Essa abertura e fechamento de lojas com uma facilidade que eu não me sinto confortável. Eu acho que toda vez que você abre uma loja, principalmente uma franquia, a gente tem uma responsabilidade enorme com aquela família que colocou dinheiro no negócio. Eu tenho uma responsabilidade enorme com o shopping, que por mais que não fui eu que assinei o contrato, eu, como biscoiteiro, sou avalista, não sou avalista financeiro, mas eu estou dando meu nome lá. Então, se o franqueado não faz uma coisa, cara, a gente fica mal, a gente vai atrás, a gente tenta resolver, porque eu não acho que é uma relação onde eu posso dizer, não, isso não é problema meu. Não, isso é problema meu, sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado na expansão para fazer direito, o que não é fácil. Então, aí vem uma provocação e uma coisa em cima dessa história de franquia. A gente passou por um período, o período que vocês começaram, na verdade, foi o maior período de boom da história de shopping no Brasil. Né? 2013, 14, 15, que foi assim, a quantidade de inaugurações que a gente tinha ali era um absurdo. Né? E grande parte dos shoppings são ocupados por franquias. Né? Porque você não tem operadores para todas aquelas lojas. Imagina, 300 lojas no shopping, em um. Eu estou falando de abrir 20, 30 em um ano, que foi o que aconteceu naquela época, que era um absurdo. Não dava para aquilo ter acontecido. Mas aconteceu. E aí, a hora que você ia para as feiras de franquia e tal, porque a gente trabalha com pesquisa aqui, mas sempre estamos passeando pelo mundo do varejo para ver como a coisa estava funcionando. E você via as promessas que os franqueadores faziam, você olhava para aquilo e falava, gente, não dá.
A conta financeira que estão prometendo para essa pessoa não fecha. E muita gente que compra franquia, a pessoa perdeu o emprego às vezes, conseguiu pegar um dinheiro de fundo de garantia e vai colocar, é a bala que ele tem. Né? Então, assim, é complicado isso, né? É complicado você conseguir, você equilibrar isso, porque tem o objetivo da empresa de crescer, mas ao mesmo tempo você tem que ter essa preocupação com quem está do outro lado. Assim, você sabe que isso é uma das coisas que me chamou a atenção e me arrepiou quando eu fui ver o mercado inteiro, e me arrepia até hoje, tá? Eu acho que é fácil resolver isso, não é complicado não. É só você fazer uma pergunta. Eu abriria essa loja com o meu dinheiro? Se fosse o teu dinheiro, se fosse o da sua mãe, do seu irmão, você colocaria o dinheiro? Se a resposta for sim, com ônus e bônus, pode dar errado, cara, qualquer negócio pode dar errado, tem risco, atravessar a rua tem risco. Então, tudo tem risco. Agora, você colocaria o seu dinheiro nesse negócio? Você colocaria o dinheiro da tua mãe, do teu pai, a aposentadoria dele nesse negócio? Se você falar, colocaria, porque eu acho que vai ter melhor, que eu acho que se eu trabalhar, eu consigo levar cliente, eu acho que eu consigo ajudar a criar, eu acho que eu vou fazer o negócio vender, então vai. Agora, o que é muito complicado é que muitas franquias, e não todas, pelo amor de Deus, porque tem muito franqueador sério, muito franqueador sério, pessoas assim incríveis e marcas incríveis. Mas tem muito picareta nesse mercado. Eu falo assim, é muito fácil você medir isso. A franquia que vive de taxa de franquia não é franquia, é pirâmide. O cara não pode viver de taxa de franquia. A taxa de franquia é para você implantar o negócio. Você tem que viver do teu negócio. Então eu vivo de vender biscoitos e presentes. Quando eu alinho isso, que se meu franqueado não está indo bem, eu não ganho nada. Eu não tenho royalty mínimo. Eu tenho um pouco de dificuldade e respeito quem faz, tá? Mas eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa questão de royalty mínimo. Eu falo, cara, peraí, você vendeu um negócio para um franqueado, você está dizendo que ele vai faturar 100 mil. E você vai cobrar, sei lá, 5% de royalty. E aí você diz para ele que se ele não vendeu 100 mil, ele tem que pagar 3 mil de royalty, que é o royalty mínimo. Peraí, então ele não vai vender 100 mil. Ele vai vender menos. E se você acredita que ele vai vender 100 mil, você não precisa do royalty mínimo. Então é uma coisa que eu falo, cara, não entendo. E vou passar essa vida sem entender. Então, assim, eu acho que quando você entra num negócio que tem risco, você também tem que estar no risco junto com o teu franqueado. E a expansão desordenada, ela é muito ruim para todo mundo, inclusive para a marca que faz isso. Tem várias marcas, tem uma que eu vi recentemente aqui que tinha vendido 200 lojas, aberto 240 lojas, aberto 180 e já fechou 120. Eu falo, cara, não é fechar 120, são 120 famílias que você potencialmente destruiu. Porque se a gente perder 300, 400, 500 mil numa loja, vai doer. Eu não, sabe, a gente é muito... A gente não tem... Hoje, assim, vai doer o nosso bolso, mas assim, eu não vou quebrar se isso acontecer. Agora, às vezes, uma família que pegou, trabalhou a vida inteira, acumulou aquele dinheiro e coloca lá o dinheirinho e perde tudo, e você... sabia que aquilo tinha um risco muito maior do que o que você vendeu para o franqueado, não sei como as pessoas conseguem dormir com isso. Eu não consigo. Eu não consigo. Aí deixa eu emendar essa pergunta então em uma outra que é uma curiosidade que eu tenho eterna. Quando alguém procura vocês porque está interessado em montar uma franquia da Biscoitê, né? Como que é o processo de análise do ponto? Ou a pessoa chega sem um ponto e vocês indicam, eu estou precisando aqui, vamos dizer que ele fala que é em São Paulo, vocês indicam um ponto que vocês estão, eu estou namorando aqui, preciso de alguém, essa pessoa já chega com o ponto, e como que é a análise desse ponto? O que vocês fazem para ter um mínimo de certeza de que ele vai vender aquilo que precisa para bancar, né, a operação? Ótima pergunta. O ponto é ponto. Já diziam isso, eu não sei quem falou isso, não é frase minha, mas ela é incrível. Então, assim, a gente acha que esse é um dos principais, uma das coisas mais importantes para o sucesso do negócio. Primeira coisa mais importante, ter um franqueado aliado com os nossos valores.
Então, seja alguém que queira, que tenha prazer em servir, que queira transformar a vida das pessoas, que faça as coisas com amor, que entenda que pessoas é um ponto muito importante do teu negócio. Então, a gente tem os nossos valores, são pessoas, amor e empreendedorismo. Então, assim, se eu estou com o franqueado alinhado nisso, eu tenho grandes chances de ter sucesso. Porque mesmo que ele não saiba vender, por exemplo, eu posso treinar, e se ele estiver alinhado com isso, ele vai fazer isso bem. Se ele não sabe o financeiro, eu posso treinar. Então, o primeiro ponto é achar a pessoa certa. O segundo é que seja num bom ponto. Por isso que a gente mapeou aqui, hoje a gente tem 342 lojas mapeadas, né? O plano de expansão pode ser até mais, mas essas estão mapeadas com nome, com endereço, com CEP, com o shopping, o que a gente quer. E por isso que, para a gente construir esse negócio, a gente conectou pessoas que entendem muito disso. Então, hoje, todos os pontos, 99% dos pontos, vou falar todos, porque teve 2 na nossa história que vieram pelos franqueados, mas assim, vem pelo que a gente mapeou. Senhor, a gente trouxe aí pessoas do varejo, né? Então, o Chau é meu sócio aqui hoje, que tem 35 anos de, sei lá quantos anos, mas mais de 30 anos de shopping center aí, foi CEO de vários grupos, e que entende profundamente, conhece todos os shoppings do Brasil, de ter ido lá. Com isso, a gente... Então, ou seja, pessoas aí ter uma expertise dentro de casa para avaliar isso, porque um ponto que pode ser bom para uma loja de sapato pode não ser bom para biscoitê. Vou dar um exemplo real. Para biscoitê estar na praça de alimentação, que é um lugar super disputado, é ruim, porque eu vendo presente, eu não vivo de cafeteria. Então, tem várias nuances. Então, ou seja, biscoitê tem todo um critério para ser feito, tem pessoas muito competentes aqui para ajudar. E aí tem uma outra parte da equação que é muito importante, que é ter uma relação muito transparente com o shopping. Então, esse meu outro sócio tem que estar muito alinhado, porque senão ele vai me colocar no corredor que pode ser bom para uma loja de sapato, mas pode não ser bom para mim. E aí a gente vai fechar ou não vai dar certo. Então, ter essa transparência vai ajudando muito a gente mitigar e errar cada vez menos nos pontos. Mas eu acho que esta é uma responsabilidade da marca. Eu acho que quando a marca terceiriza isso para o franqueado, é um problema. Vai dar problema mais cedo ou mais tarde. O franqueado não tem condições técnicas e experiência para falar é bom ou ruim. Ele pode ir lá ser os seus olhos, contar fluxo, ver quantas pessoas passaram, ver a vizinhança, tirar as fotos e tal, mas a marca precisa saber qual é o cliente que ela quer atender. O franqueado não consegue fazer isso, não na sua primeira loja. Óbvio que ser multifranqueado é diferente, mas o primeiro franqueado ele não consegue fazer, e ele é facilmente iludido por um shopping lotado, por um corredor bom. Shopping lotado não quer dizer que vai vender, depende do público que está lá, se é o público do teu cliente. Então, eu acho que a marca não pode se furtar dessa responsabilidade de fazer a avaliação e levar ao ponto. Vi uma postagem de vocês aqui no Instagram que chamou a atenção, achei uma coisa muito legal. Vou ler aqui o que estava lá, tá? E daí eu vou pedir para você comentar. Não estamos construindo um negócio que vende produtos. Estamos construindo uma marca com uma experiência única, que se conecta com o coração das pessoas. Legal. Primeiro, quando a gente fala de conexão entre marca e pessoas, conexão entre marca e consumidor, a gente vê muita marca falando isso, você olha e você fala, isso é da boca para fora. Né? Porque você sabe que aquilo não está na alma da empresa. Ela vende, porque como marketing é forte pra caramba você falar que você quer se conectar com as pessoas. Uhum. Eu queria que você explicasse assim, o que vocês entendem por essa conexão? O que é essa conexão e como que vocês buscam essa conexão com as pessoas? A marca só pode falar isso se isso for o propósito dela. E eu, com muito orgulho, eu posso dizer que a Biscoitê, e nem sempre foi assim na minha história empreendedora, tá? Mas quando eu fundei a Biscoitê, já é minha quinta empresa, então eu já estava meio experiente em fundar empresas e tal. A gente começou com um propósito, que é transformar a vida das pessoas através de momentos, biscoitos e presentes feitos com amor. E os valores que eu já te falei, pessoas, amor e empreendedorismo.
Quando você começa assim, e disposto a construir um negócio de longo prazo, você toma várias decisões que são ruins para o curto prazo. Então a gente fala aqui para o nosso time de vendas todo dia, que a gente não tem vendedores, a gente tem encantadores, né? Eu falo todo dia, gente, a venda é uma consequência de um cliente encantado e não o oposto. A meta só vai acontecer se as pessoas amarem a Biscoitê. Não adianta a pessoa sentar lá para tomar um café, para fazer uma reunião, e aí você ficar lá tentando vender produto para ela, porque ela não está no momento que ela quer comprar. Talvez ela até goste do produto, ela goste da marca, mas ela não está no momento dela. E a gente ter paciência para construir marca e paciência para ter um time que eventualmente vai até não bater a meta, mas que vai construir um relacionamento de mais longo prazo com o cliente, está na mão do fundador, está na mão da diretoria do C-Level, não está na mão do time. E o que eu mais vejo é as pessoas falarem isso e no final falarem, cara, faça qualquer coisa para bater a meta. Vá lá, soca o produto no cliente, dá desconto, faz acontecer porque temos que fechar o número do ano. Para que fechar o número do ano? Para que ter que ficar com esse negócio? Eu sempre falo assim, gente, o meu jogo aqui é um jogo de longo prazo. A gente está construindo a Biscoiteira para as próximas décadas, não para o próximo ano. Então, exemplo é a meta de lojas. Se eu tiver 74 lojas, 75 ou 78 lojas, tanto faz. Eu preciso ter X lojas boas e não qualquer loja. Isso vale para a relação com o cliente. E eu adiciono um outro ponto, né, que é também um dos nossos valores aqui, fazer as coisas com amor. Amor, quando veio para os nossos valores, e na época eu tinha fundos como sócio, tal, não na Biscoitê, mas em outras empresas, eu brincava que eu levava isso na Faria Lima, mas os caras davam risada, entendeu? Eu falava, pelo amor de Deus, a gente quer aqui aumentar e ganhar dinheiro. E eu falava, cara, mas assim, a gente já ganhou dinheiro, a gente já fez o negócio, a gente já vendeu algumas empresas, cara, a gente não vale a pena eu colocar todo o meu dinheiro, trabalhar 16 horas por dia, colocar meu dinheiro, minha reputação de novo, para quê? Só para... Eu não tenho... Não que eu não queira ganhar dinheiro, porque a gente precisa ganhar dinheiro para o negócio parar de pé. Mas se esse fosse meu único objetivo, ia ser muito vazio. E eu acho que esse é o problema das empresas. Você cria um propósito totalmente desalinhado com a tua execução. E aí você manda embora o gerente porque ele não bateu a meta. Aí você manda embora o cara do CRM porque ele não conseguiu criar relacionamento com o cliente. Aí você manda embora a pessoa da loja. A gente teve um caso que uma menina resolveu comprar uma camisa, uma cliente derrubou café na camisa dela. Não tinha nada a ver com a nossa, não tinha nenhuma culpa, gente. E aí a líder da loja foi lá e resolveu comprar uma camisa porque a pessoa tinha uma entrevista de emprego. E quando chegou aqui para a gente pagar o reembolso, eu falei, como comprar uma camisa? Aí me explicaram, eu falei, olha... E aí o gerente até falou, cara, mas eu acho que não foi certo, vou conversar com ela. Eu falei, não, você não vai conversar com ela. Porque não está dentro dos nossos valores, pessoas, ela cuidou do cliente. Mas ela gastou R$500, cara, mas ela achou que era o certo. Se a gente for podar, a gente vai ter uma equipe que não vai trabalhar para encantar, vai trabalhar para bater meta. Então eu acho que assim, tentando ser bem objetivo e claro aqui você só consegue fazer isso se você tiver, primeiro, uma visão de longuíssimo prazo. Segundo, se essa for a visão do founder, das pessoas que começaram o negócio e do C-Level. E terceiro, se você der liberdade para as pessoas poderem dar o seu melhor e não seguirem cartilhas completamente fechadas dentro do que você acha que é certo, porque senão essas pessoas não vão encantar e você não vai ter um relacionamento de longo prazo com os clientes. Legal. Posso Agora, fazer uma pergunta? Numa empresa de 70 lojas, quase 74 lojas até o final do ano, né? Eu acho que deve ser um belo de um desafio você conseguir treinar todas essas pessoas para que entendam isso e que pratiquem esse tipo de coisa, principalmente lá no ponto final, né? Como que vocês fazem isso? Como que vocês conseguem garantir esse alinhamento de toda a equipe com esse propósito de vocês? Primeiro ponto, eu não acho que a gente pode treinar isso. Eu acho que isso você tem ou você não tem. São seus valores. São valor, como diria o Edmur, vem do papai e da mamãe. Então, assim, ou você tem esses valores como pessoa, ou eu não vou conseguir treinar. Eu posso treinar todas as técnicas, mas eu não consigo
treinar. Então, assim, o que a gente tenta fazer aqui, e a gente hoje são mais de 500 pessoas, quase 600 pessoas em todas as lojas e fábrica e depósito e tal, então é muita gente. E eu não conheço a maioria dessas pessoas, óbvio, tem pessoas no Brasil inteiro. Agora, eu tenho abaixo de mim um time que pensa assim, abaixo desse time tem alguém que pensa assim, e aí a gente vai cascateando isso. E aí tem uma frase aqui que é meio... ele fala assim, cara, se eu tiver amor e transmitir amor para a próxima pessoa, isso transborda no outro, chega no cliente. Agora, se eu transmitir porrada no de baixo, vai ser porrada no outro, vai chegar no cliente porrada. Então, assim, é só um reflexo do que você faz e das suas atitudes. E confesso que isso não é fácil no varejo. Eu todo dia repito, em toda entrevista eu repito meu propósito, meus valores. E eu costumo dizer que eu não repito para quem está ouvindo, eu repito para mim mesmo. Porque eu já tomei várias decisões aqui que estavam contra um valor ou outro meu. E aí o meu time falou, Raul, peraí, cara, isso aí não é o que você está falando, não pode fazer assim, porque você não falou que o valor é esse. Isso aqui está ferindo os nossos valores. Eu falei, putz, está certo. Então volta para trás. No dia seguinte eu repito os valores. Se eu der só isso para eles, é quase que os 10 mandamentos, aqui são 3. Cara, com os 10 mandamentos, você não precisa fazer nem catecismo. Você só seguir os 10 mandamentos, você já vai ser uma pessoa boa, você já vai olhar para o outro com carinho, você já vai ser caridoso, você vai fazer com o outro aquilo. Não precisa nem de 10 mandamentos. Faça com o próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Se você fizer isso, cara, tá tudo resolvido, cara. Porque você se projeta ali e vai ter uma pessoa melhor. Então, assim, como é que eu garanto isso? Cara, eu não consigo treinar isso. A pessoa tem ou não tem. O que a gente tenta fazer é manter um time que tem esses valores, porque aí a gente consegue ter lojas no Brasil inteiro com esse encantamento. E tire rápido quem não tem o teu valor. Então, 2 coisas, cara, tenta trazer quem tem, e a gente com certeza erra, todos os dias trazendo gente que não tem, e assim, define rápido e tira rápido para que ela não polua o nosso ambiente. É muito legal, né? É muito legal você pensar assim, porque é o que você falou. Há um tempo atrás você estava ali sentado com o pessoal da Faria Lima discutindo número, né? E o que você está fazendo hoje o número é literalmente a consequência. Eu costumo dizer o seguinte, eu faço parte de vários conselhos, né? Eu cansei de reunião de conselho, tá? Reunião de conselho normalmente dura ou meio-dia ou até um dia, depende da empresa. E aí a gente fala de tudo. Começa pelo EBITDA, depois pelo fluxo de caixa, depois pelo não sei o que, depois pelo não sei o que. Cara, você fala de tudo. Aí no final o cara fala, puxa, a gente tinha que falar de cliente, não deu, né? Vamos falar uma próxima. Aí eu ia mostrar na IPS aqui, mas não deu. Cara, e aí você fala, não, mas a empresa não tem cultura de cliente, eu quero mudar. Tem que mudar você. Tem que mudar o founder, tem que mudar o CEO. Porque, cara, se esse cara não tiver, não vai resolver. E vou assim, cara, eu sou um cara de número. Eu sou um cara extremamente duro com resultado. Eu olho o EBITDA toda hora, eu olho margem por produto. Cara, assim, não é que eu sou assim, paz e amor, não, vamos lá gastar mais. Cara, não é assim. Eu só não acho que eu possa fazer isso acima das outras coisas. Então é tipo ambição e ganância. Eu acho que a gente precisa de ambição. A ambição, cara, ela move, ela faz a gente sair de casa, não importa o quanto dinheiro você tem, você vai querer mais, não importa, cara, quantas lojas eu tenho, eu quero mais, isso é ambição. A ganância é fazer isso acima de qualquer coisa, em cima das pessoas. Aqui eu falo, cara, eu quero construir com as pessoas e não em cima das pessoas. Eu quero construir com o meu franqueado, não espremer o carro e trocar o franqueado. Eu quero construir com o meu time, não usando o time. Entendeu? Então, assim, não é ser bonzinho, não. É só a gente colocar as coisas no lugar certo, porque aí, cara, você vai acabar gerando muito mais valor, porque um cliente encantado paga mais caro, porque não é custo, é valor. Ele entende que aquilo vale, porque a experiência dele foi boa. Um colaborador encantado te dá menos atestado. Temos mais de 500 pessoas, a gente tem, sei lá, 2 ou 3 processos trabalhistas, entendeu? Sabe? Nunca foi um problema para a gente, processo trabalhista, nem sei se a gente tem 2 ou 3, mas é muito pouco. Não é nem algo que, uma varejo é fogo, tem tanta gente, cara, mas a gente tem pouco. Por quê? Porque a gente também faz tudo direito.
Ou tenta fazer, pelo menos. E quando a gente erra, a gente dá uma mão palmatória e fala, errei, vamos lá, vamos refazer e tudo bem. Sabe que uma vez a gente fez é um cruzamento de dados das pesquisas que a gente faz aqui para shopping, né? E a gente foi comparar o quanto um cliente insatisfeito gastava nos shoppings e o quanto um cliente encantado, né? Tinha uma métrica para a gente poder marcar cada cliente, vamos dizer assim, quanto que gastava insatisfeito, quanto que gastava encantado. A diferença era de 7 vezes. 7 vezes? 7 vezes. O cara que saía daquela visita dele insatisfeito, né? Ele tinha gastado 7 vezes menos do que o cliente que tinha saído daquela visita encantado. E eu não vocês gostam de pesquisa, cara, tem uma que me tira o sono. 3 de cada 5 brasileiros odeiam o trabalho. Cara, isso é estatística, sabe? Isso aí não fui eu que fiz a pesquisa, não sei qual é a fonte. Mas, cara, você tem 60, um pouco mais de 60% das pessoas que não gostam do que trabalham, vão trabalhar obrigada. Como é que essa pessoa vai encantar um cliente? Então, se ela está totalmente insatisfeita, tudo bem, 10 pessoas, 10%, 15%, mas, cara, a maioria não gostar do trabalho, tem algo errado, cara, na relação trabalho-cliente, entendeu? Tem. E a gente começa até fora da empresa. Você começa com o cara pegando um ônibus lotado e ficando 2 horas para chegar no trabalho, né? Exato. Ele já chega lá com o físico dele, com a cabeça dele de fim de dia. E aí ele chega num ambiente, às vezes, tóxico, onde é só porrada, onde é só crítica, onde, cara, assim, aí ele fala, a gente tem um exemplo, a gente trabalha com shopping só, né? A jornada de shopping é muito dura. São 2 dias por ano que fecha. Eu era da indústria. Eu achava que eu trabalhava muito. Quando eu vim para o varejo, eu falei, cara, eu era vagabundo. Porque varejo é sábado, domingo, feriado, Natal, Páscoa, não tem essa, né? E aí você fala, cara, não é fácil a vida das nossas, eu falo meninas porque a maioria da Biscoitê, 72 ou 4% são mulheres, 15% LGBTQ+, então, ou seja, os homens aqui são uma raridade, cara. Mas essas nossas meninas estão na ponta, às vezes têm filhos, a maioria das vezes tem filhos, cara, tem um trabalho difícil, porque sai de casa cedo, chega tarde e tal, não é fácil. Se ela chegar no ambiente de trabalho dela e ela tiver um ambiente ruim, ela vai descontar no filho, vai ser uma nova geração com problema, e a culpa é de quem? É nossa também. Então o empreendedor, o empresário, a gente tem que ter a responsabilidade sobre as pessoas que a gente está lá. Não quer dizer que a gente vai fazer todo mundo feliz, mas quer dizer que se tiver coisas pequenas para você fazer, para as pessoas se sentirem importantes, se sentirem cuidadas, e não é colocar chopp no escritório, mesa de ping-pong e dar home office. Não é isso. As pessoas querem se sentir importantes, querem se sentir desafiadas, querem se sentir ouvidas. É muito mais do que ser permissivo. O melhor professor não é o cara que não te ensina nada e deixa você fazer o que você quiser. O melhor professor é que você sai daqui alguns anos e fala, cara, eu aprendi alguma coisa. Então eu falo que na Biscoitê, se a pessoa passa pela nossa vida, e vários passam, vão, voltam, e ela sai da Biscoitê como vendedora e sai para ser gerente de outro lugar, eu fico feliz. Falo, cara, vai com Deus, a gente dá todo o apoio. Agora, se você sai da Biscoitê de vendedora para ser vendedor em outro lugar, aí talvez, ou sua decisão está errada, ou tem algo que eu estou fazendo errado. Então, ter a autocrítica é importante, mas, de novo, criar um ambiente que as pessoas possam ser minimamente felizes é nossa obrigação, entendeu? Agora, vamos lá, para ir pro encerramento, que eu tenho 2 perguntas que eu vou fazer em uma só, tá? Para você chegar ao que a Biscoitê é hoje, então vamos lá de 2013, quando montou a primeira loja no Vila Lobos, até agora com praticamente aí 74 lojas. As 2 perguntas são, primeiro, o que você olha para trás e fala assim, essa daqui foi a decisão acertada que eu tomei, que possibilitou a empresa chegar aqui até hoje? Se é que tem uma, mas que tem aquela que você olha para trás e fala, ainda bem que é isso daqui que eu decidi lá atrás, que isso daqui garante o meu futuro. E a segunda
não adianta. Empreendedor, acerta e erra. E tem erro que a gente olha para trás e fala, puta, eu não acredito que eu fiz isso lá atrás, né? Então, qual é o grande acerto que você olha para trás e consegue identificar, mas qual que é aquele erro que te perturba ainda, mesmo que já tenha sido corrigido, mas que você olha para trás e fala, putz, por que eu fiz isso? Eu vou começar pelo acerto, porque erros são tantos, eu precisava de mais uma hora, tá, para a gente falar dos erros, mas eu acho que o nosso maior acerto foi dar um foco enorme em entregar uma experiência diferente. Em não deixar com que as propostas sedutoras, né, de, pô, lança um produto diferente, entra num outro canal, faz um mais barato para que você venda mais, coloca um Tostex aqui ou uma salada para você aproveitar e vender mais, tal. Ou seja, a gente sempre manteve um foco muito grande na experiência, um foco muito grande no que a gente quer fazer, que é presente. Então, tudo que era fora esse aspecto, a gente sempre falou não, com muitas vezes dor no coração. Lojas que não estavam, às vezes, performando tão bem, e que se eu colocasse lá, sei lá, um mix diferente de salgado, de queijo, cara, eu faria a loja vender muito mais, e a gente sempre disse não, porque eu achava que isso ia prejudicar a nossa experiência. Então, eu acho que o nosso maior acerto é fazer uma coisa bem feita, que é encantar o cliente, que é vender presentes que encantam. Esse é o nosso tagline hoje, né? Presentes que encantam. Então, eu não vendo biscoito, eu vendo um presente. Isso é o nosso maior acerto, porque quando a pessoa compra um presente, ela vira uma advogada da Biscoitê. Ela dá um presente, ela conta da Biscoitê, ela ela mostra a experiência. Isso é incrível, e 85% da nossa venda é presente, e 92% ou 93% das pessoas que conhecem a Biscoitê, sem ir à loja, ganharam presente da Biscoitê. Então, assim, é incrível. Então, esse é o nosso maior acerto. O nosso maior erro, foram tantos, mas deixa eu ver o maior. Pelo menos o que te marcou, não necessariamente o maior, o que te marcou mais. Meu maior erro foi a prepotência que a gente teve lá. Como a gente era uma das maiores fábricas de cookies do Brasil, produzia 100 milhões de cookies por mês para várias marcas, para vários países e tal, e a gente realmente era uma referência nisso, a prepotência de achar que porque a gente sabe produzir cookies, a gente sabe operar o varejo. Essa foi uma prepotência. E eu tive um mentor, que aí, voltando ao papel dos mentores, vou até falar o nome dele aqui para agradecer ele, o Pedro Janot. Foi uma vez numa loja nossa, no Eldorado, e falou: o que vocês fizeram aqui, vocês tocaram em ouro. É um negócio incrível, um mercado grande, bacana, produtos incríveis, as pessoas veem valor e pagam pelo biscoito, vocês estão fazendo um negócio muito legal, mas não é para vocês. Porque está muito mais próximo de um fast fashion do que de uma indústria de alimentos. E eu falei até para eles recentemente, falou, cara, a gente não ouviu ele. Eu falei, não, pô, a gente sabe, operar uma loja no shopping, cara, isso é fácil. Eu trago uma consultoria aqui, a gente gastamos centenas de milhões de milhares de reais lá, trazendo consultoria, colocando não sei o que lá, colocando processo. Cara, esse foi o meu maior erro. A gente só decolou quando a gente deixou de ter a indústria, onde eu vendo o que o cliente quer comprar e não o que eu sei produzir. Antes eu vendia aquilo que eu sabia produzir. Então eu acho que você não constrói marca vendendo aquilo que o cliente não quer. Você pode até vender numa relação transacional, mas você constrói marca quando você escuta o cliente e quando você passa a vender e atender ele do jeito que ele quer e não do jeito que você quer. Então acho que esse foi o meu maior erro, foi essa prepotência de falar, porque eu sei fazer, porque eu já lancei 600 produtos, 600 tipos de biscoito, fazer uma lojinha é fácil.
aí é que a gente quebrou a cara. Uma das coisas que eu falei que eu aprendi lá naquela indústria de varejo é quando você trabalha numa empresa, você não é o proprietário, mas é você pensar como se fosse. Então, a hora que você vai tomar uma decisão, vai fazer alguma coisa, fala, putz, espera aí, se esse dinheiro fosse meu, né, eu faria isso, do mesmo jeito que você falou de abrir a loja, né, mas você trabalhando na empresa, putz, se esse dinheiro fosse meu, eu tomaria essa decisão, eu partiria para cima para fazer isso daqui ou não, né, mesmo você não sendo, o dinheiro não sendo seu. Então, eu acho que quem trabalha também, ouvindo tudo isso aqui que a gente conversou hoje, vai ter muita sacada, vai ter muita coisa que vai poder aprender. É engraçado, né? Se você que está aqui ouvindo a gente trabalha para alguém e acha que você não é um empreendedor, você está completamente errado. Porque você trabalha, você é empreendedor da tua vida. Então, se você está lá num lugar que você não gosta, sai. Se você tem algo que você não tem espaço, cara, sai. Vai ser feliz, entendeu? E quando você está completo, você está alinhado com os valores da empresa, você toma a decisão como se o dinheiro fosse seu, e aí você vai crescer dentro da empresa. Então, empreender é um mindset, é um estado de espírito. Você pode empreender no esporte, você pode empreender no futebol, você pode empreender sendo empregado, você pode empreender sendo... Tem empresários que não são empreendedores, e tem funcionários que são empreendedores, cara. Então, é só você decidir ser. Muito bom. Raul Matos, muito obrigado. Foi um prazer bater esse papo com você. Eu já conhecia a empresa como consumidor, né? Mas vou falar bem a verdade, assim, tudo isso que a gente falou, a minha visão da marca mudou, porque eu só tinha visão ali de consumo, né? Vendo tudo que está pensado por trás dela, é muito legal, muito legal. Tá? Eu fico feliz, cara. Fico muito feliz aí. Feliz de conhecer o Biscoitê e, cara, feliz de poder passar essa mensagem para todo mundo, porque é o que a gente quer, no fundo, fazer. Tem uma empresa que a gente tem orgulho e que conecte muitas pessoas também para poder ter todo esse encantamento aí, espalhar isso para o Brasil, quem sabe pelo mundo todo aí. Muito bom. Eu espero que uma dessas novas lojas que estão aí em projeto seja em Santos. Tá? Pô, precisamos, cara. É uma falha da empresa, quero dizer isso, porque aqui, quando eu quero comprar produto de vocês, eu tenho que estar fora, então está na reclamação. BR, a gente entrega no Brasil inteiro. Então, assim, se você não tem Biscoitê perto de você, entra lá, a gente entrega para você no Brasil inteiro, cara. Então, o Santos também chega. Chega virtual, mas logo vai chegar uma experiência completa para vocês aí. Muito bom, muito bom. Tá bom. Raul, obrigado, Thaís, obrigado. E para você que nos ouviu, tenho certeza que vai curtir demais. E até a próxima. Um abraço. Um abraço. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final desse episódio. E você já sabe, para seguir acompanhando nossos conteúdos sobre varejo, siga o nosso canal no Spotify, nos Corredores do Varejo, ou siga o perfil da Front Pesquisa no YouTube. Até a próxima!